Gente, olha só, não é porque hoje é dia 1º de janeiro, primeiro quero te desejar feliz ano novo. Quando já tá no dia 2, eu já acho que já não tem que mais desejar, porque feliz ano novo a gente tá dia 1º de janeiro. Então, feliz ano novo, que Deus abençoe muito o seu 2026, que seja um ano transformador, que seja um ano de colheita, que você seja muito abençoado e agraciado com a mão do Senhor. O Caio deu uma aula lá em Push, que foi maravilhosa, que é uma aula que é sobre uma métrica, que é NSM, que é North Star Metric. E é uma aula que durou talvez 30 minutinhos, mas eu tenho certeza que essa aula vai fritar a sua cabeça. E você que tem negócio, você que precisa ter um bom direcionamento para o seu ano, eu tenho certeza que se você assistir essa aula e você já colocar em prática, você já terá 365 dias de direcionamento. Então já vamos começar 2026 pensando em prosperidade, em abundância, mas principalmente em organização e direcionamento claro. Assista essa aula com papel e caneta, porque eu tenho certeza que a sua mente vai borbulhar. Basicamente, esse indicador é um indicador único central que, se ele cresce, reflete o crescimento de todo o seu negócio. O único indicador central que mostra se a sua empresa está crescendo de forma saudável. Qual que é a arte? Então você viu que, por essência, não é difícil entender, verdade ou não? É aquela, qual que é a única coisa, se eu olhar separadamente, eu só vou olhar isso. E se isso subir, significa que a minha empresa está indo tudo muito bem. Ele reflete melhoria em todas as coisas. Definir a estrela do norte é um golaço para vocês. E a melhor coisa é você trabalhar durante um ano de 2026 com uma estrela do norte definida e pensar em subir só isso. Eu vou dar algum exemplo. Sabe qual que é a estrela do norte da Disney? Olha como o negócio... Na hora que eu falar, vocês vão falar, óbvio. Ah, depois que eu falei. Se a Disney trabalhar só para aumentar uma coisa, tudo cresce. Tempo de permanência do visitante no parque. É só isso que interessa. Esse é o jogo da Disney. Se o cara ficar mais tempo, você concorda que a experiência é melhor? Se o cara ficar mais tempo, ele não compra mais coisa? Ele não gasta mais? Ele não come mais? Ele não vai mais em brinquedo? Então o NPS não é melhor? Você concorda se ele fica menos tempo? Se um cara entrou meio-dia, saiu às 2, esse cara ficou bruto com alguma coisa. Será que a fila tá boa? Será que ele consumiu mais ou menos? Então você concorda se ele fica pouco tempo no parque e tudo piora? A Disney só se preocupa com uma coisa. Como fazer o cara ficar mais tempo no parque. Essa é a estrela do norte da Disney. Então é o único indicador que se trabalhado. Então todas as ações da Disney são para, no final das contas isso vai ajudar o cara a ficar quanto tempo mais? Imagina você orientar um time desse tamanho para todo mundo olhar para uma coisa. Que lindo! Agora ficou óbvio, não ficou qual que é a estrela do norte? Mas é uma arte, não é? Porque a estrela do norte ela tem que ter esse negócio unânime. Se ela sobe, todos os outros indicadores. A empresa, a satisfação está melhor, a lucratividade está melhor, a operação está melhor, o propósito está melhor, a missão está melhor cumprida, as margens estão melhor, tudo está melhor com esse indicador. Tempo de permanência no parque. Tempo de permanência no parque. Então, é o da Disney, por exemplo. Aí você deve estar perguntando, qual que é o meu? Qual que é o meu? Esse exercício. Você tem noção do poder de conseguir... Olha que loucura. Mais valioso do que saber primeiro é você se fazer essa pergunta. Tem muita gente que ainda não chegou ao ponto de descobrir que essa pergunta existe. Então, qual que é a minha estrela do norte? Qual que é o meu tempo de permanência no parque? E muito provavelmente, já aconteceu isso, deu, por exemplo, definir uma estrela do norte que eu tinha certeza e ao longo de um tempo provou que ela, não é essa. Porque ela cresceu, alguns indicadores subiram, mas outros importantes não mexeram. Não é do norte. Porque ela é unânime. Todos os indicadores importantes, ela vai influenciar. Ela vai influenciar. Tá? Aqui tem muitas pessoas que têm mentoria, né? E aí a primeira coisa que vem na mente é, seria então
renovação ou seria, enfim, alguma coisa nesse sentido? Aí eu queria perguntar, por exemplo, no Clex, qual que seria o NSM, sei lá, de vocês? Boa pergunta, não é? Eu tenho uma tese. Porque essa é a estrela do norte que a gente está perseguindo na Mentor League Society. A gente definiu, ela é uma empresa nova, ela foi fundada no ano passado, então nós estamos pela primeira vez, porque ela está em fase de teste. Por quê? Você persegue e tudo tem que subir. E até agora, ela foi validada. E como a Mentor League Society, a MLS, todos conhecem a MLS? Obviamente, vocês conhecem porque fazem parte de um clube que é associado a ela. O sucesso de uma liga é o sucesso dos clubes, sim ou sim? Sabe o que a gente percebeu na liga? Que é o único indicador, se olhado, revela a saúde e tudo melhora? Vamos ver se chutam. Chutam. Quero colocar vocês para pensar. Hã? Será? Presença no evento? Tá gostoso. Vocês estão pensando em venda, estão pensando em retenção, estão pensando em engajamento, satisfação do cliente. Mas como que a gente traduz isso numa única coisa? Que esse é o desafio. Hã? Não, a Estrela do Norte da Mentor League Society, que estamos em fase de teste e até agora não conseguiu, nada conseguiu derrubar que ele não é. Pode ser que apareça um indicador que fala, gente, depois X não, teve uma coisa que não melhorou com aquilo aumentando. É quantidade de sócios por clube. Média de membros por clube. Você acredita que se, por exemplo, você tem um programa de mentoria e no ano que vem a tua média de sócios aumenta de um ano para o outro, reflete que você vendeu mais? Mas reflete que você também reteve melhor? Porque se você só reter, se você tem 100 clientes, se você for nota 10 em reter, 10. Vamos falar que é um cenário hipotético, porque não existe churn absoluto, que a gente chama. Churn absoluto, você tem 100 clientes e depois de um tempo considerável, você continua com 100 clientes. Não existe isso. O cliente, ele muda de sonho, ele troca de sonho, ele morre. Então, não existe, exceto para um lugar, talvez, cemitério. Tá? É negócios com características de LTV alta, é sério. Eu tenho um amigo que é dono de cemitério, ele fala LTV altíssimo. Loucura isso, né? Negócio de LTV alto. Porque se enterrou a pessoa, tem que ficar enterrada até quando? Uma loucura, né? LTV alto. Mas quantidade de membros por clube. Esse na liga. A gente analisa a quantidade média de membros por clube. Se a média aumenta, a gente vê que a estrutura é impressionante que todos os indicadores de saúde do clube aumentam. Porque concorda que um clube ele pode vender muito bem ao longo do ano, mas se ele não trabalha retenção, ele diminui? Ele pode, por exemplo, trabalhar muito bem a retenção, mas se ele não focar em vender, não existe o churn absoluto. Aquela coisa, cara, você tem 100, você só perdeu 2 clientes, mas você diminuiu. Então a gente percebeu que este número é a Estrela do Norte, que é a quantidade média de membro por clube. É uma coisa que, quando a Liga olha isso, se a quantidade de membros, por exemplo, hoje a Liga tem 143 clubes. E a média aumentou do começo do ano para o final. A média aumenta, todos os números de saúde da Liga ela aumenta. Agora, se a gente olhar só churn isoladamente, só NPS, tá todo mundo muito feliz, só que a base enxugou. Ou a gente vê vendas, nossa, vendeu muito. Mas os clubes não estão retendo. Como é que está a experiência do meu cliente? E a gente viu, quando olhado este indicador, pode ser que eu venha para vocês daqui 6 meses e ele falou assim, teve que eu não consigo saber ainda qual será, mas quando você estressa Estrela do Norte é isso.
onde você chega de uma maneira unânime, você vê que ele revela toda a saúde. Então, qual que é o grande ponto? A partir do momento que você chega numa definição, Estrela do Norte é definida assim: você estressa, você encontra, tenta estressar possibilidades e define ele. E trabalha para ele crescer. Depois que ele cresceu, todos os indicadores de importância precisam subir. Se algum não sobe, você tem que questionar por que que não subiu. Mas eu colocaria muito quantidade média de pessoas da sua mentoria de um determinado momento para outro. Principalmente se no meio passa por algum ciclo de renovação. Então, se você trabalhar, cara, eu vou trabalhar, por exemplo, para num período X essa métrica subir. Com toda certeza, você tem que ficar ligada em retenção, em vendas, entrega, experiência do cliente, fortalecimento de canais. Então, naturalmente, é o que eu recomendaria para você focar, tá? Deixa eu ver se está aqui. Eu trouxe a do Ventes. Será que está aqui? Vai estar mais para frente? Então vamos lá, deixa eu navegar para o Estrela do Norte, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Rapidinho, eu queria saber qual é o do Vence e quanto tempo na MLS vocês demoraram para definir essa métrica? A gente demorou, março, a gente... que mês que a gente está? Dezembro, né? Março do ano passado, dezembro, dá um ano e 7 meses, mais ou menos. Não, um ano e 9, né? Um ano e 9, um ano e 10. A gente cravou com ela mais ou menos com um ano. Então demorou 12 meses para a gente encontrar essa métrica. Sim. A gente influencia, mas não controla. A estratégia para manter isso saudável, cada mês ter o alinhamento com os meus sócios. Entende? Por exemplo, quando tem um sócio que é um dono de outro clube, é como se fosse um trabalho da franqueadora. Né? Os meus franqueados, é que a minha relação com o meu franqueado não é franqueadora, é franqueado. O meu franqueado, ele é dono também. Diferentemente na WhatsApp. Por exemplo, é como se fosse média de alunos por escola. É a mesma lógica. Né? Eu não consigo controlar, porque no final das contas quem vende aluno, que é ele, quem arruma aluno é ele, quem cuida dos alunos é ele. Mas eu consigo influenciar, cara, treinando, capacitando, estando perto, orientando, liderando ele. Isso eu influencio, mas eu não controlo. Aí é muito mais uma gestão de liderança. Tá? Então, acaba sendo um trabalho, mas você não tem aquele domínio total do indicador, mas você tem a influência total do indicador. Muito no trabalho, quando você trabalha em rede, tá? Seja no modelo de franquia, no modelo de partnership como a Liga, é trabalho de liderança, tá? Esse é o grande ponto. Eu queria... Eu estou esperando. Manda, vou você também. A minha pergunta é assim, primeiro vocês definem todas as métricas importantes, olham para ela e daí definem qual que seria. Exato, a gente define, por exemplo, o que é muito importante a gente olhar. Né? A gente define, por exemplo... a gente olha quantidade de vendas no mês, quantidade de novos clientes geral de todos os clubes, a gente olha, por exemplo, ticket médio, a gente olha, por exemplo, engajamento, a gente olha, por exemplo, a nota que o sócio visitante dá quando ele vai em outro clube, porque uma coisa é vocês avaliarem push. Você concorda? Olha que a gente olha, você concorda que há diferença vocês avaliarem push? Outra coisa é você como visitante, quem já visitou um outro clube? Levanta a mão. Você visitar um outro clube e você dar uma nota para o mentor que você não tem afinidade. Então você concorda que você ainda é mais duro? Não que você não seja quando no teu clube de origem. Mas você tem uma relação tão próxima que às vezes acontece alguma coisa no almoço, veio frio, tá tudo bem, tá bem, só foi só aqui, era sempre muito maravilhoso, deu 10. Quando você está fora, a gente percebe que é uma nota mais real, então a gente avalia muito nota do visitante, a gente olha mais ou menos uns 8 indicadores, que para nós é o nosso grande arco-íris, ele reflete a saúde como um todo. Só que a Estrela do Norte é você cruzar as métricas e falar assim, aonde que isso cruzado dá em uma única coisa? E a gente percebeu que quantidade de membros por clube reflete venda, reflete satisfação. Por exemplo, ninguém fica se não está feliz. Então, reflete de experiência,
Então, reflete todos os indicadores possíveis e é um indicador que está estressando ele. E o grande legal da Estrela do Norte é o quanto mais rápido você descobrir que ela é ou não é. O legal é isso. Você testar uma Estrela do Norte, por exemplo, do Vence. O Vence a gente errou 2 vezes. Até chegar na Estrela do Norte. A gente achava, na primeira vez, que era quantidade, primeiro, de certificados emitidos. A gente falou, cara, se o cara chegou o certificado, pô, ele concluiu o curso, ele fez a formação até o final, é um cara que perde o certificado, cara, a experiência dele valeu, é como se fosse quantidade de medalhas emitidas por maratona. E a gente viu que não era uma correlação. Então, tinha alguns indicadores que a gente melhorava a quantidade de certificados emitidos, mas não acompanhava alguns outros importantes. Aí ele mostra, não é esse, tá? E eu acho que tá aqui o do Vence, se eu não me engano. Mas, ó, Estrela do Norte, alguns conceitos, ele resume o valor entregue ao cliente, algumas coisas que precisa ter. Lembra? O que vocês olham? Ó, ele precisa resumir isso. O valor entregue ao cliente, ele dá clareza e alinhamento para o time. Fica muito fácil, que nem quando eu trouxe da Disney, é tempo médio do cliente aqui. Você concorda que pode ser de todas as áreas? Quando você explica, todo mundo entende? Tem que ser uma coisa óbvia. Evita dispersão em dezenas de números. Foco no que realmente importa. E se a Estrela do Norte está saudável, o negócio inteiro está no caminho certo. Então, é característica. A Estrela do Norte ela tem essas 4 características. Tá? A do Vence errou porque o último teve de um mês para o outro, a Estrela do Norte melhorou e o de vendas não melhorou. Aí aconteceu alguma coisa. Tem que caminhar junto. Ela tem que caminhar junto, tá? Ô, Caio, rapidinho. Aqui. No meu caso, eu empresa, né? Sim. E eu corretora, mas posso trabalhar minha Estrela do Norte no nível vendas? Vendeu ou vai além disso nessa situação? Porque eu consigo reter, eu tenho clientes ele precisa meus. resumir essas 4 coisas. O valor entregue para o cliente. Então, você precisa de uma certa maneira garantir que o aumento de vendas representa o aumento de satisfação para o seu cliente? Pode ser que sim, pode ser que não. Você conhece o seu mercado mais que eu. Se você, por exemplo, você vendeu no mês 1 milhão e você vendeu no outro 5, significa que aquele mês os clientes saíram mais felizes do que o mês de 1? Você tem que tentar conseguir cravar. Então, porque a Estrela do Norte ela precisa refletir. Porque eu conheço empresas que estão vendendo mais e estão sangrando. Entende? Então, obviamente, quando a gente pensa em vendas, é aquele mais óbvio. Se eu estou vendendo mais, eu estou crescendo. Não é uma verdade absoluta. Né? Não é uma verdade absoluta. É um indicador muito importante. Mas eu acho que dá uma estressada um pouco mais para ver se isso reflete. Exatamente, porque a Estrela do Norte ela tem que refletir isso aqui, ó. O valor entregue ao cliente. Tá? E aquela coisa, a provocação e a minha ideia nem que você saia com a sua definida aqui, tá? Muito difícil. É que você saia com algumas, talvez, possibilidades, mas aquela coisa fica assim, qual que é a minha? Aí você chega na hora do break e fala assim, qual que é a sua? Conta o seu que eu conto o meu. Você começar, isso a gente chama que você tirou a cegueira por desatenção. Você nem perseguia isso antes. Tá? Na Liga a gente demorou quase 1 ano para encontrar a nossa. Né? Para definir qual que é a nossa, por observação, por testes. Tá? E pode ser que eu venha aqui para falar assim, gente, mudamos a nossa. Mas até nos últimos, principalmente 5 meses que a gente vem trabalhando incessantemente por esse número, tá dando bom. Quando você trabalha dentro do período de tempo de quantidade média de sócios por clube, nenhum outro indicador isoladamente, se aumentado, ele corresponde a essas 4 coisas. Tá? Por exemplo, você falou no caso o quê? Eu não só vi essa pergunta. É diferente, porque, por exemplo, eu imagino que seja um aumento de membros por ano. Uhum. A sua Estrela do Norte. Sim. Porque o Flex é diferente da Liga. Sim. E aí, qual é a estrela? Porque eu, como mentora, quero saber
Eu colocaria para você, principalmente, porque quando a gente vê da Liga, o sucesso da Liga é o sucesso dos clubes, então, inevitavelmente, ela vai ter muita similaridade. Dificilmente ela vai ter uma Estrela do Norte muito diferente quando você tem uma operação que a gente chama que é meio que o parasita e o hospedeiro. Né? Existe alguma franqueadora sucedida que os franqueados estão infelizes? Então, existe uma correlação da meta. O que existe é o cenário que ela falou. Você influencia, mas você não controla. Né? É que nem, não existe líder comercial vitorioso com um time fracassado. Que existe a correlação do líder. Então, eu trabalharia muito esse indicador. Tudo que a gente está olhando nos diz... Por exemplo, só que aí começa a ter alguns pontos. Por exemplo, o Class esse ano foi um ano que a nossa base de clientes aumentou 3%. Ou seja, a gente terminou mais ou menos com 240 sócios o ano passado e a gente vai terminar o ano com 244 sócios. Eu falei assim, nossa, de um ano para cá vocês cresceram 4, só 4, né? Base de clientes. Então, não... É porque o Class ele teve um aumento do ticket. Ele saiu de um clube de 300 mil para um clube de quase $500 mil. Só que a nossa base ela aumentou um pouquinho. Então, como a Estrela do Norte aumenta, os números precisam refletir. Então, só que aí você tem um zoom in e um zoom out da coisa, né? Então, por isso que é importante você olhar, mas o que é a Estrela do Norte? Se a gente tivesse encolhido e tivesse crescido. Aí, opa, calma, eu encolhi e cresci, eu diminuí e cresci. O que aconteceu? Tá? Mas aí é aquela coisa, você não pode olhar apenas um indicador. Aí eu estou olhando só receita. Aí eu estou falando que o Class foi um ano maravilhoso só porque cresceu em receita. Mas como foi a satisfação dos meus clientes? Se a satisfação piorou, significa que ele continua me amando. Não tanto quanto o ano passado. Será que o amor dele está em declínio? E aí, se no ano que vem, se o amor dele descer um pouquinho mais? Você concorda que existe uma taxa de amor? Se o amor descer daqui, tchau. Quer se a satisfação descer daqui, tchau. Então, você viu que não pode olhar só a receita? O Class foi um ano que esse ano, de receita, ano passado, se não me engano, a gente fechou 43 milhões de receita, esse ano vai fechar 52 milhões de receita o Class. Então, você viu, de 43 para 52 de receita. Então, crescemos bem. Só que a gente olha todas as outras coisas. A gente mede sempre satisfação, tem que ser igual ao ano anterior, porque senão eu piorei o produto. Então, existe esse cruzamento. Isso é muito importante, essa orientação por dados. Por isso que é muito importante ter gestão de dados. Por exemplo, no Class, por exemplo, quem aqui tem mentoria? Quem tem mentoria? Principalmente quem tem mentoria, mas eu acho que essa mesma lógica vale para quem não tem. A gente tem, por exemplo, lá, painel de engajamento de clientes. Vocês têm painel de engajamento de clientes? Vocês sabem dividir sua base de clientes, principalmente para quem tem um produto recorrente? Produto recorrente você não tem um produto de começo, meio e fim. O que é começo, meio e fim? Você chega em um determinado momento da tua entrega, do teu produto ou serviço, e você tem que mandar o cliente embora. Alguém manda o cliente embora? Então, significa que você tem um produto de começo, meio e fim. Vou dar um exemplo. O que é um produto de começo, meio e fim? A faculdade. Você concorda que tem um prazo para a faculdade dar tchau? No 8º semestre, ele fala, voa minha águia. Não é mais você meu cliente. Agora você chegou no fim. E agora voa. Tá? Então, isso não é uma coisa. Quem o seu cliente, em tese, não é para te largar nunca? Levanta a mão. O cenário perfeito é que ele não te largue nunca. Não faz sentido o meu cliente me abandonar, só se acontecer alguma coisa. Então, existe um produto de continuidade, que a gente chama. Tá? O quê? A gente mede, por exemplo, a gente divide a nossa base de clientes em 3 cores, verde, amarelo e vermelho. E a gente fica sempre fazendo trabalho para que a nossa base de cliente fique cada vez mais verde, porque o cliente ele sempre dá sinal que ele vai embora. A grande sacada é você conseguir antecipar os sinais. Você diminui o churn. O que são os sinais que o cliente vai embora? Geralmente são engajamento com o teu serviço ou com o teu produto. Aí a sua análise é, quais são as ações
que demonstram que esse cliente está engajado comigo. Por exemplo, se você é dentista, tem algum dentista aqui? Não. Se você é médico, tem algum médico aqui? Por exemplo, a pessoa veio tal, ela não veio no retorno, aí ela não veio tal. Você já sabe que ela te abandonou. Depois da terceira cancelada, você fala assim, ela não é mais minha cliente. Então é você começar a medir taxa de engajamento, quais são as ações que ele tem, o comportamento que ele tem que ter para refletir que ele está engajado comigo. E o que a gente divide em verde, amarelo e vermelho? Um cliente verde altamente engajado, participa de tudo, dá sinais, engajamento alto. O que é amarelo? Tem um certo engajamento, mas não é tão alto. E qual que é o vermelho? O engajamento está muito baixo. Esse cara, ele está dando sinal que ele vai embora, faça alguma coisa. O legal é você antecipar esses sinais. E todo cliente ele dá sinal, tá? Se você tem um produto de continuidade. Você pode querer saber ou não o sinal que ele está dando. Agora, toda vez que você fica surpresa quando você perdeu um cliente, significa que você não faz um trabalho de antecipação de sinal. É que nem casamento. Se você ficar surpresa quando seu marido ou mulher chega, ó, quero terminar. Nossa, jura, pra mim tava maravilhoso. Falei, cara, tá uma desgraça essa relação. Verdade ou não é? Porque não teve antecipação. Também um casamento, ele dá sinal que ele está indo pro ralo. Com o cliente é a mesma coisa. Com o cliente é um casamento. Tá? Então, a Estrela do Norte tem essa característica. Vamos avançar. Ó, olha qual que é o da Spotify. Isso aqui é público, tá? Da Spotify é tempo escutado por usuário. Então, a Spotify... Quem recebe o overview da Spotify? Quanto tempo você ouviu? Oh, se você ouvisse, equivale a 1 ano andando. Eles mandam outra coisa. Então, para eles é engajamento que você continua escutando. Por quê? Da Spotify. O modelo deles é assim, né? Spotify é de graça ou não é? Tem a versão de graça, não tem? Quem usa a versão de graça? Levanta a mão. Talvez alguém use. Ó. Quando a versão é de graça, significa que você é o produto. Tudo que é de graça significa que você é o produto. Tudo que não paga nada para usar. É que você é o produto. Aí quem usa a versão premium? Então a gente paga, então a gente não é o produto. Quem é de graça consome mídia. Então Então se você faz a pessoa ficar mais... Ah, pá, mas Caio, e eu que já pago? Importa eu ficar mais? Sim, isso mostra a taxa de engajamento. Se ele está ouvindo, ele está usufruindo do meu benefício. Se ele está usufruindo, ele não sai. Ó, você só não pensa em cancelar o seu Spotify porque você usa. Então, é totalmente correlacionado. Se você aumentar desse ano para o próximo, você vai continuar dentro. Tá? Então, Estrela do Norte é animal quando você acha. Dropbox. Número de arquivos compartilhado por usuário. Olha que loucura. Dropbox é número de arquivos compartilhado por usuário. Alguém usa Dropbox? É como se fosse um cloud externo. Tá? E tem aquela opção de você dividir uma pasta sua com alguém. E ele acessar a tua pasta. Então você sabe, cara, com essa disputa que tem iCloud, tem Google, tem um monte de coisa, o diferencial do Dropbox é você dar a pasta para ele. Você deixa ele entrar em um cômodo da tua casa online. Ó, eu deixo você entrar na minha sala, olha a minha sala. Então ele tem esse diferencial. Então eles sabem que quanto mais pessoas compartilham arquivos, Estrela do Norte. Da Disney eu revelei para vocês, né? Tempo médio do visitante do tempo médio do visitante no parque e ó do Vence que a gente achou. O upgrade para o Vence Pass. Vence Pass é o último produto da esteira do Vence. A esteira do Vence ele vai subindo no produto de esteira e o Vence Pass é o último. E aqui a gente encontrou a correlação. Quanto mais pessoas estão chegando ao final da minha esteira, é todo mundo que chega no final da minha esteira? Mas quanto mais pessoas estão chegando no pico do Everest, segundo a melhor está a qualidade da minha montanha. Tem gente que o objetivo não é nem chegar no final da montanha. Mas ele saiu daqui, veio para cá. Esse veio daqui, veio para cá. E esses daqui vieram para cá. Mas existe uma correlação brutal de saúde do Vence com upgrades para o produto mais premium. É como se fosse no Spotify, quantidade de pessoas que fazem o upgrade de graça para premium. É o meu produto mais top. Então, existe uma correlação. Dentro da minha base de clientes,
Não é uma porcentagem maior dos alunos que vêm no Vence. Mas é impressionante. Ele demonstra qualidade no meu produto, meu NPS, satisfação, clareza na minha esteira, fluxo de clientes entrando. Então, a gente não conseguiu refutar esse indicador. Quando a gente tem uma quantidade de upgrades maior do que o mês passado, todos os indicadores de saúde do Vence melhoram. NPS, satisfação, vendas, e às vezes de todos os produtos. Vendeu mais pés esse mês, todos os produtos individualmente venderam mais. O índice de satisfação de todos os outros produtos foi melhor naquele mês. Por isso que mais pessoas foram até o final. Então, a mágica da North Star é você define uma métrica, luta por ela e vê se ela puxa todas as outras. Puxa, é ela. Achou! Fica, tá? Então, qual que é o passo a passo? Primeiro é você definir. É que nem validação. É minha pesquisa médica. Eu acho que é esse remédio. Vamos descobrir, vamos criar o remédio. Então, escolher um número único que melhore. Ou seja, que melhorando ele representa o valor entregue ao cliente, o crescimento saudável do negócio, e esse será o farol que representa todas as suas decisões. Por isso que eu acho que vendas fica muito perigoso. Fica muito perigoso se a gente olhar só vendas. Tá? Porque não reflete o valor do cliente. Entende? Pode ser que você fez, sei lá, você foi mais agressivo naquele ano, você fortaleceu sua equipe comercial, mas você não fortaleceu a equipe de experiência. Então, eu não gosto de olhar vendas isoladamente. Eu acho que vendas isoladamente vai mostrar saúde do teu canal comercial. Mas eu não acredito que vendas simboliza Estrela do Norte. Tá? Definir até 5 indicadores de sustentação. Tá? Quais são 5 indicadores que sustentam? Por exemplo, taxa de conversão, NPS, churn. Sabe, sustentação ele vai influenciar o quê? Que nem no caso da Disney. Quando a pessoa fica mais, ela gasta mais no parque. Por exemplo, no caso do Vence, é porque aumenta o NPS do Vence quando o cara chega no final da minha esteira, aumenta a quantidade de produtos vendidos da esteira, aumenta a satisfação do meu cliente. Então, você tem que definir, ele tem que puxar para cima em torno de uns 5 pontos importantes, tá? Não mais que 5. Senão também você está colocando muito indicador. Faz sentido, gente? Tá? E, obviamente, eu gosto que para cada indicador você traz um responsável. Nem que tudo isso seja você. Você é o responsável por medir churn, você que é o responsável por medir isso, você que é o responsável por medir tudo. Tá? Mas ele tem que sustentar. Ele tem que sustentar a sua Estrela do Norte. Legal você pensar nisso no final do ano, né? Momento bom você definir a Estrela do Norte para 2026. E o lance é esse, você definiu, testa. Testou, valida. Não funcionou, troca. Funcionou, mantém.